Olá, alunos. Aqui é o professor Paulo. Quero lhe desejar boas-vindas neste curso que nós estamos iniciando agora sobre o politeísmo cristão. Esse curso, aluno, ele é um curso que vai ajudar você a desenvolver uma nova mentalidade sobre o fenômeno religioso que está acontecendo em nosso país, o Brasil. Recentemente saiu uma estatística sobre o número de templos aqui, e eu vou colocar na tela o resultado dessa estatística para você. E isso gerou algumas conversas, e dessas conversas eu então tive a ideia de finalmente preparar este curso. São 3 aulas e eu tenho certeza que após você assistir às 3 aulas, você irá desenvolver uma nova mentalidade sobre o fenômeno religioso, principalmente aqui em nosso país. E você vai passar a ver ele de forma positiva. Porque geralmente nós vemos esse fenômeno de forma negativa, não é verdade? E você então, a partir deste curso, vai passar a ver o fenômeno por uma perspectiva positiva. Eu quero inicialmente dizer a você, aluno, que esse estudo, embora seja sobre o fenômeno religioso, e embora seja sobre Deus, contudo o enfoque dele é um enfoque sociológico, ok? Ele não é um enfoque teológico. E na medida que a gente for estudando e refletindo, e eu for passando para você dados importantes a respeito do estudo, você então vai entender que nós estamos deslocando a reflexão de um aspecto estritamente espiritual para focar numa perspectiva social. Eu quero iniciar refletindo com você sobre o politeísmo. Nós temos, em relação à divindade, 3 tipos de manifestações religiosas, sendo o politeísmo uma delas, e eu vou então colocar para você quais são essas 3 e te dar fazer uma pequena síntese com você sobre elas. A primeira é o politeísmo, né? Então, o que é o politeísmo? O politeísmo, ele é a crença em vários deuses. Há povos que são politeístas, assim como há povos no passado que foram politeístas. Então, esses povos, eles tinham um panteão de deuses, né? E esses deuses, eles então, cada deus cuidava de uma área da vida humana, né? O deus da vida, o deus da natureza, o deus do empreendimento, na verdade, o deus da saúde. E as pessoas, então, elas se dirigiam a determinado deus quando tinha uma determinada necessidade, e a sua fé e a sua adoração se deslocava para outro Deus a partir do momento que essa necessidade ela se alterava. Estava doente, então buscava um Deus. Estava com dificuldade econômica, buscava outro Deus. Havia uma calamidade, buscava outro Deus, e assim sucessivamente. Então o politeísmo, ele é a crença em vários deuses. Ainda hoje, alunos, nós temos povos que são politeístas. E eu cito para você, né, pensando numa perspectiva moderna, o hinduísmo. O hinduísmo é um sistema religioso politeísta, né? Então, nesse sistema religioso existem vários deuses. Vou citar apenas alguns para você.
Por exemplo, Ganesha é um deus invocado para superar os obstáculos. Outro deus é Brahma, que é o criador do universo. Um outro deus é Vishnu, a divindade que preserva o universo, né? Então, enquanto Brahma cria o universo, Vishnu preserva o universo. Shiva, a divindade da destruição e da transformação. Esses são apenas alguns deuses, né? Se nós formos pesquisar o hinduísmo com mais profundidade, nós vamos encontrar centenas de deuses, né? Mas esses são os deuses principais. O segundo modelo, ou a segunda forma, é o enoteísmo. E o que é o enoteísmo? Ele crê na existência de um Deus supremo, mas que permite e reconhece a existência de entidades menores, né? Então, existe uma hierarquia, né? Vamos dizer assim, entre um Deus que é o Deus supremo e deuses menores que estão submetidos a esse Deus, né? Nós vimos isso, por exemplo, na mitologia grega, que era um sistema que tinha Zeus, que era o Deus supremo, e havia vários outros deuses, né? Vários outros deuses que tinham maior ou menor poder, mas sempre submetido ao poder maior de Zeus, né? Então, esse sistema grego, ele era conhecido como enoteísmo, né? Então, embora tenha ali um politeísmo, porque há muitos deuses, mas é um politeísmo que se caracteriza pelo enoteísmo, que é a configuração de uma hierarquia entre esses deuses. E por fim, nós temos o monoteísmo. O monoteísmo é a crença na existência de um único Deus supremo, criador de todas as coisas, que detém o poder absoluto. Como você sabe, aluno, são 3 as religiões monoteístas, que só creem num Deus. O judaísmo, que crê apenas na existência de um só Deus. O cristianismo e também o islamismo, né? Eu acredito que você conhece bem a sentença de cada um desses sistemas religiosos. Vamos recordar, eu vou colocar aí na tela, vamos recordar então qual é a sentença que evidencia que esses 3 sistemas religiosos são monoteístas. No judaísmo, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. No cristianismo, podemos citar o apóstolo Paulo, quando ele diz: ainda que haja muitos que são chamados deuses, quer no céu, quer na terra, para nós, contudo, há um só Deus. Está lá em 1 Coríntios 8, 4 e 5. E no islamismo, aquela conhecida sentença: só Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. E chegamos ao politeísmo cristão, né? Que é o foco do nosso estudo hoje. Notemos então, irmãos, como eu falei anteriormente, que mesmo o cristianismo sendo um sistema religioso monoteísta, nós podemos encontrar nesse cristianismo um politeísmo. E é aqui que nós saímos da base teológica para a base sociológica. Por quê, alunos? Eu vou explicar para você com detalhe isso, fazendo uma demonstração na lousa. Bem, alunos, então para que você entenda o politeísmo cristão, vamos partir do politeísmo, correto? Então, nós temos aqui Deus
que dentro de um sistema politeísta, ele assume, então, várias características. Ou seja, existem vários deuses. Vamos pensar desta maneira. Então, nós temos um panteão de deuses. Deus, então, enquanto entidade única, ele deixa de existir, certo? E vários deuses, então, estão constituídos dentro de um sistema de fé politeísta. Quando nós pensamos no politeísmo cristão, isso então muda. Vamos ver como muda. Deixam de existir vários deuses para existir apenas um. Por quê, alunos? Porque o cristianismo, ele é monoteísta. Ele só aceita a existência de um único Deus. Esse politeísmo, então, ele vai se caracterizar quando nós descemos para a base social. Por quê, alunos? Porque aqui na base social, os adoradores, eles estão configurados de várias maneiras distintas. E a partir da forma como um sistema está configurado, Deus assume uma forma X. Uma hora Deus é bom, uma hora Deus é ruim, uma hora Deus é vingativo, uma hora Deus é misericordioso, né? Uma hora Deus vai destruir todos, uma hora Deus vai salvar todos, uma hora Deus vai jogar uma parte do inferno, outra hora não vai jogar, vai salvar toda a humanidade, vai salvar só os evangélicos, vai salvar só os católicos, vai salvar só o islamita, né, o muçulmano. Ou seja, Deus vai então adquirindo várias características. Na medida que você visita outro sistema religioso, Deus assume outra característica, e assim sucessivamente. Então, como eu tive a oportunidade de falar para vocês, o politeísmo cristão, ele não se constitui em si um estudo teológico, porque ele não está focado aqui, mas ele está focado aqui. Então ele é um estudo sociológico, né? Ele está dentro da sociologia, porque ele vai buscar entender como Deus está constituído, configurado a partir dos sistemas sociais religiosos. Então aqui, aluno, está a base para entendermos o politeísmo cristão. Ok? Vamos voltar para a nossa aula. Nós podemos, alunos, dar exemplos disso, né? Se eu pegar a religião anglicana, a congregação cristã do Brasil e o catolicismo, nós temos aí 3 religiões cristãs. 3 religiões que têm a Bíblia como seu livro sagrado, que são monoteístas, que têm o batismo, que têm a ceia ou a Eucaristia, não é verdade? Que tem Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Messias, que esperam a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Estão as 3 com o mesmo livro, porém vendo a Deus e entendendo a Deus e desenvolvendo em relação a Ele ritos distintos, ritos diferentes. Então, como eu demonstrei na lousa, né, a gente sai do foco em Deus e entra no foco no humano. O humano, então, ele vai se dividindo na sua percepção a respeito de Deus e criando formas distintas de ver, entender, interpretar, adorar, cultuar esse Deus. Você, aluno, que tem acompanhado a professora Dita já há muito tempo, que foi aluno dela, que participou daquele maravilhoso curso
né, de teologia para leigos, você deve se lembrar de um módulo no qual a professora falou a respeito das tradições da Bíblia, revelando a você que no Antigo Testamento existiam 4 povos que viam a Deus de forma distinta. E esses povos, eles tinham lugares de cultos diferentes, eles entendiam Deus de forma diferente, né? Interpretavam a Deus de forma distinta, né? Você sabe que a Bíblia, quando foi escrita, muitas vezes ela pegou um pedacinho de uma tradição e um pedacinho de outra, e quando a gente lê lá, a gente lê e a gente vê que os textos estão entrando em choque. Por quê? Porque um texto é escrito por uma tradição, outro texto é escrito por outra tradição. Não é verdade? Então, o que acontecia era que esses povos, mesmo tendo visões distintas de Deus, mas eles foram amados por Deus. E eles foram abençoados e receberam a oportunidade de participar da escrita da Bíblia. Vamos relembrar um pouco isso? Vamos relembrar um pouquinho algumas passagens que a professora Dita colocou nesse curso. Vou dar a você que fez o curso o prazer de recordar alguns momentos desse curso. Hoje, nós vamos apresentar a vocês a teoria da tradição das fontes. Contei para vocês na primeira aula que o povo de Deus é diversificado, não foi um povo no local só. Então, essa tradição das fontes vai nos mostrar como que surgiu esse povo e como surgiram os escritos que estão na Bíblia. E o que são fontes? E de onde se originaram esses textos? Lembram que na primeira aula também falamos que o povo de Deus é constituído por vários povos de locais e também de épocas diferentes. Pois é, cada um desses povos escreveu uma parte da Bíblia. É por isso que nós temos que entender a partir da origem desses escritos, ou a partir das fontes ou tradições de onde esses textos vieram. Esses livros foram escritos por várias fontes ou várias tradições diferentes. Às vezes, um capítulo foi escrito por uma fonte e o capítulo seguinte por outra fonte. Muitas vezes, até no mesmo capítulo, existem 2 ou mais povos escrevendo. É por isso que precisamos conhecê-los muito bem. Quando isso acontece, há uma mudança na forma da escrita e também da interpretação do texto, pois vai falar de um evento diferente, o qual nós estamos nos referindo. Viram, alunos? Então, o politeísmo cristão, ele teve também uma raiz a partir de um politeísmo judaico, em que o povo, né? Veja bem, saímos de Deus e vamos para o povo. Por quê? Porque como eles também eram monoteístas, o Deus não mudava. O Deus era o mesmo. O que mudava era a forma como o povo entendia, interpretava, celebrava, desenvolvia seus ritos, interpretava a Deus. Como queremos deixar evidente neste curso, né? Somos cristãos, o Deus está lá e não muda, não muda. Mas quando desce para a base, quando desce para o povo, para o humano, para o social, aí Deus vai mudando, Deus vai assumindo características distintas para cada povo, que vai vendo a Deus de uma maneira, interpretando de uma maneira, mesmo todos tendo
como pano de fundo o mesmo livro sagrado que é a Bíblia. Na próxima aula, então, aluno, nós vamos refletir 3 questões. Primeiro, o politeísmo no Antigo Testamento. Segundo, a crise da igreja em relação à questão do politeísmo e monoteísmo, né? Houve um momento em que a igreja, no século IV, ela foi desafiada a provar que continuava a ser monoteísta. E nós vamos entender de que maneira isso ocorreu. E vamos também entender os fundamentos, né? Vamos descer mais um pouco para entender os fundamentos do politeísmo cristão, principalmente a partir da Reforma Protestante, né? Principalmente a partir da Reforma Protestante. Até a próxima aula, aluno.